Uma coisa que pegou mal aí foi o Bolsonaro, né, Zezé, que falou... Perguntaram pra ele do museu, ele falou, já pegou fogo? Você quer que eu faça o quê? Aquele negócio de bater ou levou, né? Aquele negócio curto e grosso. Meu Deus do céu, quer dizer... fazer o que em relação ao museu agora é pelo menos reconstruir para você ter aquele prédio, já que o acervo esse foi para o saco, né? Também é falar o que você vai fazer com a Biblioteca Nacional, que essa está lá intacta, né? Então tem tanta coisa para se falar. Nós falamos aqui da situação do Museu do Ipiranga, que está... que o encarregado do Museu do Ipiranga hoje é a USP, quer dizer, falar alguma coisa. Caramba, aconteceu uma situação que mexeu com todos os brasileiros. Se não mexeu, assim, deixar as pessoas piedosas em relação à história que se perdeu, foi nos brios, né? Porque todo mundo falando, cria vergonha na cara, Brasil, o mundo inteiro. Isso daí é um patrimônio do Brasil, mas é da humanidade também. O cara lá do Egito falando, pô, qual que é? Vocês vêm aqui, catam múmias nossas, levam pra lá e queimam, né? Com toda razão. Então mexeu com os brios, no mínimo. Né? E aí o cara me dá uma resposta dessa, mas é Bolsonaro demais, né? Agora, essa história trouxe uma reflexão, né? Como é que as universidades, no caso aqui a Universidade Paulista, e no caso do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é que a gente vê que tem déficit, não está dando conta de pagar o salário da comunidade acadêmica, do professor, do funcionário, e resolver problemas dos alunos, e vai administrar, vai cuidar de gerenciar esse tipo de equipamento público que depende de investimento, depende de empenho, depende de pessoas comprometidas. Não está na hora de discutir esse assunto também? O que você acha, Rose? Eu acho que tem que mudar a forma de financiamento e de buscar verbas nos museus aqui brasileiros. Ou eu estava lendo que o governo decidiu que a reforma não vai ser tocada pelo menos o governo pretende não deixar com que a Universidade Federal toque a reforma lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora, o que tem? No exterior, Zezé, os museus, eles são bancados pela iniciativa privada, né? Também. Também. Aí, por exemplo, a França, hoje é quarta-feira. Na segunda-feira, o Macron, o presidente da França, ele lançou uma loteria que vai arrecadar 20 milhões de euros e essa loteria vai ser usada, o dinheiro arrecadado com essa loteria vai ser utilizado para reformas e revitalização de patrimônio público e de museus lá da França. Então, há uma busca, porque você preservar e há um custo alto, Zé, desses locais. Então, você, por exemplo, você tem que ter locais que não... Um museu, por exemplo, um quadro, não pode ter um lugar de umidade, porque você pode perder uma obra de arte que tem um custo, tanto de valor imaterial que se fala, né, quanto custo monetário. E, então, tudo isso, essa tecnologia, ela custa muito. Então, no exterior, eles buscam dinheiro da iniciativa privada. Agora, no Brasil, isso tudo é muito complicado. Por exemplo, como que uma universidade, ela vai buscar dinheiro da iniciativa privada? Teria que mudar toda a questão do regimento interno, não é? Para poder fazer convênio. Eu nem sei direito como é que essas coisas funcionam. Eu sei que hoje, aqui no Brasil, quando você pega essas universidades, definitivamente elas não estão dando conta do recado, então tem que mudar. Eu também acho que tem que... Fundação, pô, faz uma fundação. Não estão conseguindo fazer nem pesquisa, estão com dificuldade de comprar insumo, tem problema de laboratório. As paulistas, né? Exatamente, tem problema com laboratório, não tem microscópio moderno, aí você vai cuidar de museu. É um problema. Agora, você falou da experiência lá do Macron, imagina, né, da loteria. Foi segunda agora. Nem o dinheiro da loteria, né, das loterias, que é para bancar o parte do caixa do INSS, da Previdência Social, eles não estão conseguindo fazer no país. Eles vão fazer um negócio desse para cuidar do museu? Aí eu acho que tem a ver com uma gestão, Brasil com corrupção. Aí eu acho que aqui no Brasil, né, Zezé? Com gestão horrorosa. Tem outras questões que a gente precisava mudar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, olha, se a gente conseguisse só ter políticos honestos, já estava bom demais no país. A gente nem precisava de mais nada, né, Zezé? Obviamente a gente precisa de gestão. Mas aqui no Brasil você junta gestão com má vontade, com corrupção, e nós temos o que temos aí. Agora, a boa notícia, Zezé, é que parte do acervo
do indígena, que é do Museu Nacional, estava em Brasília, emprestado no Museu de Brasília. Não sei se vocês viram isso. Não e vi. aí, Sena, como estava emprestado, algumas obras de arte, Zezé, elas foram preservadas. Olha que bom, né? Bom. Agora, assim, gente, o que aconteceu no Rio de Janeiro é, assim, lamentável. E aí, quando o Bolsonaro vem e fala, o que eu vou falar? Já queimou mesmo? Um desprezo. Um desprezo pela cultura. Agora sim, só que a gente viu muito nas redes sociais as pessoas colocando, quem vive de museu é passado, o próprio povo brasileiro desqualificando a memória dele, a história, a cultura, a educação. Então, assim, o que eu tenho a impressão é que falta educação para o nosso povo mesmo. Falta educação, porque no domingo, Zezé, quando eu fui assistir, né, e eu vi aquilo pegando fogo, eu não acreditava que aquelas labaredas ali estavam lambendo ali, as obras de arte, e eu fiquei pensando, falei, gente, que país é esse que nós vivemos? Que país é esse? Eu comentei isso na segunda-feira aqui, Rosa, porque a imagem é trágica, né? Você perder um acervo de valor histórico e cultural incalculável, consumindo pelas chamas, como a gente vê a imagem aí, é triste mesmo. Mas se você vê por outro lado, eu falava isso na segunda-feira, o brasileiro de uma maneira geral, quando você pega um país que tem 14 milhões de desempregados, pessoa com dificuldade de pagar as contas, um monte de gente endividado, que isso acaba sendo mote da campanha de um candidato à presidência da República para tirar o nome do SPC. A última coisa que esse pessoal aí vai pensar é realmente no museu. E é um problema, porque poderia ter essas duas preocupações ao mesmo tempo. Então, quer dizer, se a população não se preocupa, se os parlamentares não se preocupam, se o cara que administra não se preocupa, se o Ministério da Cultura não se preocupa, bora. Porque hoje, né, a gente não pode passar a mão na cabeça do reitor Com certeza. da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, quer dizer, está todo mundo fazendo matérias e mostrando que essa universidade que estaria gerindo, então, esse patrimônio todo, ela é autônoma, ela tem um orçamento que cresceu e cresceu bastante, e a única coisa que ela fez crescer mais do que a inflação foram os salários, a despesa com o pessoal. Então, quer dizer, é um cara que está queimado, o filme dele queimou. Existe um problema de gestão por parte dele, mas a questão de manutenção, ela é muito maior, né? Às vezes é um custo maior, né? Mas, sim. Rose... eu entendi que você falou, tanto que quando eu disse que o governo está vendo a possibilidade da reforma ser tocada, até vai ficar submetida à Unesco, justamente porque eles estão avaliando que há uma incapacidade de gestão do reitor da universidade. O que eu estou colocando é que o custeio da manutenção e o custeio de você manter um museu como aquele é muito maior do que a gente pegar esse valor da folha ou os reajustes e dizer que a culpa você não disse isso, mas eu só quero deixar claro que só pegou fogo porque está pagando funcionário, não houve a manutenção. Que há um déficit muito grande de um longo período no passado, onde não houve manutenção, onde não houve cuidado e onde não houve investimento para, por exemplo, impedir que um incêndio como aquele acontecesse. Entendeu? Porque ninguém se preocupou com isso. Eu gostaria, assim, nas coisas, né? Eu acho que isso eu falava sobre isso hoje. Um dos problemas que eu acredito é que tudo a gente tá aqui ideologia em cima. Tudo. E eu acho que a gente tinha que parar com isso. Eu também acho. E ver, assim, que a questão da gestão, ela é ruim porque a gente não tem tradição nisso, porque a gente não sabe administrar o dinheiro público. Ninguém nesse país, até agora, até esse momento, mostrou que sabe fazer isso. É a irresponsabilidade fiscal. Nego acha que o dinheiro público é um dinheiro que é de ninguém, então cata, joga no seu próprio bolso e pronto. E não é assim. E a gente vê isso com o Supremo Tribunal Federal pedindo quase 17% de reajuste para a magistratura, sendo que o país está quebrado. O museu aí pegou fogo porque não tinha dinheiro para cuidar da fiação elétrica. Faz 14 anos que todo mundo foi avisado. Então, não tem tradição, não tem respeito com gestão pública. Nós temos de formar, independentemente do viés ideológico,
bons gestores e que coloquem o público à frente do privado. Porque do jeito que a gente está indo, tudo que está na nossa mão vai para o saco, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que seria o caso de ir para a iniciativa privada, pelo menos a gestão. Porque eu acho que realmente no poder público sempre vai ter alguém fazendo política e desviando grana. É complicado no Brasil. Sabe o que quando a Zezé fala do dinheiro público? E a Zezé tem razão, né, Zezé? Quando você vê assim, por exemplo, carro oficial. Vamos pegar carro oficial aqui de Campinas, da Câmara de Vereadores. O povo anda para cima e para baixo, Zezé. Por quê? Porque não é ele que paga a gasolina. Então, ele vai para o shopping, ele vai para um lugar, ele vai para outro. É uma vergonha. Então, assim, quando você não sai do teu bolso, não sai da tua conta, não sai do seu salário, aí eles usam de forma inadequada, para não dizer outra palavra, né? Se fosse a Zezé, ela já diria outra coisa.